Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um Arquipapo. Eu sou a Renata, eu tô aqui com o Kazu. Olá. E com o Gabriel. Presente. E hoje a gente vai falar de uma dupla de sucesso, os Eames. O casal Charles e Ray Eames. Então vamos lá. Feliz a tarde boa para o mar. Feliz enquanto o mundo ainda chora. Então, para começar a falar esse podcast, que a gente não montou uma pauta prévia, Vamos à pauta, então? a gente... Vamos à pauta. a Pessoal, gente... vocês esperem um pouquinho que a gente vai montar a pauta já voltando. Então, acho que quando todo mundo escuta o nome Eames, né, as cadeiras são as coisas que vêm na mente. Mas, estudando, eu também não sabia disso, né, a gente também conhece um pouco da arquitetura, né, da casa, principalmente do casal, que é um ícone modernista, mas estudando a gente foi vendo o quanto a carreira artística deles foi diversa, assim. Quanta produção artística eles tiveram. A Ray, na verdade, ela era pintora, né? Teve uma formação como pintora. Era um dom que ela tinha desde criança, essa parte voltada com artes plásticas. Depois a gente vai falar um pouquinho do estudo dela. E o Charles, ele começou estudando arquitetura, né? Que também depois a gente vai contar aqui o que aconteceu com isso. Se é que aconteceu, né? Se é que aconteceu. Não, mas o que eu acho que é interessante é levantar o ponto, e quando a gente começou a estudar, né, talvez no meu imaginário eles eram arquitetos, e daí, enfim, viraram designers e tal. Mas é muito interessante porque eles frequentaram diversas áreas, né, artísticas. Então a gente pode considerar eles como arquitetos, como designer de móveis, como pintores, como cineastas, fotógrafos, escritores. Então, assim, eles frequentavam muito bem por todos esses caminhos artísticos, assim, né? E eu acho que eles revolucionaram a maneira de pensar, de produzir, né, tanto arquitetura quanto design, né? Acho que isso foi uma coisa que pra gente ficou muito importante e até hoje eles são uma grande referência, né? A produção arquitetônica, comparada às outras áreas, ela é bem reduzida, né? Bem pouco, E isso que é engraçado quando a gente estuda daí. Então vou falar de design hoje. Mas é bom salientar que eles eram casados, né? Eles não eram irmãos, por exemplo. Muitas pessoas podem confundir. Rola essa dúvida? Não, porque assim, né, pra quem não conhece, né, a história deles, são um casal, né, casado, papel passado. Um casal. Com traição e tudo mais. A gente vai ver na sequência, mas enfim, eles eram casados, né, um casal. Sim. Casal casado. E acho que também, assim, isso que a Renata falou no começo, eles serem muito famosos com cadeiras, né? Cara, você com certeza já viu cadeiras deles, né? Provavelmente já sentou nas cadeiras deles. Talvez as made in China, não as da Herman Miller ou da Vitra, né? Exatamente. Mas aquele design que lembra as cadeiras famosas, né? Mas porque realmente elas são replicadas no mundo inteiro, né? E eu acho também interessante... E ainda são contemporâneas, né? Totalmente contemporâneas. Não, isso é impressionante. Impressionante. Isso realmente, olha... é de tirar o chapéu. E eu acho interessante também trazer essa temática hoje, porque isso foi uma coisa que vários arquitetos participaram, né? Além de produzir edifícios, também se aventuraram na parte do design de móveis, né? De cadeiras, de objetos, de mesas. Então, é interessante, né? Você pega lá tanto o Alvar Aalto, Le Corbusier, o Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright. Todos eles também tiveram esses trabalhos na área do design de móveis, né? Essa incursão, né, no design. Porra, aí sim, Gabriel. É isso que me falta, esse vocabulário. O Charles Eames, ele nasceu lá no começo do século, né, em 1907. É um americano. Foi cursar arquitetura em St. Louis, na Universidade de Washington, chamada Washington. Peraí, mas então ele entrou na faculdade. Ele entrou. Questão muito importante a respeito de muito dos ícones que nós estudamos aqui. Agora, ele saiu da faculdade? Saiu. Então, mas ele deixou a universidade de... Só não saiu arquiteto. Né? Mas saiu da universidade. Primeiro choque de realidade. Então, Charles Porra, peraí, então vamos jogar fora esse programa. A gente vai falar sobre... Não, a gente não vai falar sobre arquitetos hoje. Não. A gente vai falar sobre um cara que abandonou a faculdade. E foi ser feliz. Então, mas o que ele diz é o seguinte, que ele estudou 2 anos na faculdade e dizem que ele ficou um pouco indignado lá, porque... Ele era meio polemicão. Pois é, porque ele defendia algumas ideias mais modernistas. E constam aqui que ele defendia... Frank Lloyd Wright. Grande mestre. E parece que os professores dele não eram assim tão aficionados pela figura do Frank Lloyd Wright como... Ou pelo modernismo, né? Ou pelo modernismo, né? Como o nosso
colega Kazu. aqui, né? Demonstra já um problema da classe acadêmica. Bom, mas também existe uma outra teoria de por que ele largou a faculdade, né? Diz que ele precisava trabalhar muito pra viver, né? Pra pagar as contas. Pra pagar as contas e acabou optando pelo trabalho ao invés da faculdade. Que ele trabalhava no escritório de arquitetura, né, já. Logo na sequência ele casou, né, não com a Ray. Não. Todos esses casos a gente precisa falar de múltiplas mulheres, é importante, né, faz parte. Faz parte do processo criativo, galera. Eu quero, tipo, o século passado, enfim. Não que hoje as pessoas não se casem outras vezes, né. Olha a crítica. A família tradicional brasileira! Eu quis dizer que não era Tem que ter putaria. no mínimo 3 casamentos pra tá certo do que tá fazendo. Enfim, ele daí começou a trabalhar e tal, e em 1929 ele casou com a Catherine Warman, que foi sua primeira esposa, e teve uma filha com ela, que foi sua única filha, na verdade, que ele teve na sua vida, né? Que Chamada é a Lúcia. Lúcia. E já em 1930... Mas daí mesmo em 29, só um pequeno detalhe, Pode que ele fazer. faz uma viagem pra Europa. Uhum. E daí ele tem muito contato lá com Le Corbusier, com Mies, enfim, com esses pensamentos mais de Modernistas, vanguarda, né? né? De modernistas na época, né? O que eu achei interessante é que já em 1930 ele começou com o escritório próprio. Uhum. Sim, mesmo sem ser arquiteto, né? Mesmo sem ser arquiteto. Ele tinha o sócio, né? Depois ele até trocou de sócio. Ele abriu esse escritório com esses 2 amigos, só que nesse período, 1929, 1930, tá rolando a crise também, que a gente volta e meia fala da De crise 29. de 29 nos Estados Unidos. E aí eles foram ali num período de perrengue até 1934, quando daí eles decidem fechar as portas. Realmente o escritório não deu certo, né? Uma crise muito, muito forte nos Estados Unidos. E aí, entre 1934 e 1935, ele decide ir morar no México. Olha só. E aí, Tem na muita verdade... gente que faz o contrário. Pois é, afinal, inclusive, se você quiser, aproveita que tá passando uma carreata. Fiquei sabendo. Não dá. Mas o que aconteceu foi o seguinte, então ele ficou basicamente 10 meses morando no México. E ele contam assim nas biografias dele que isso ajudou muito a ele ampliar sua maneira de pensar, de entender o design, referências, né? Tanto daí de texturas, de cores, de estilo, né? Coisa que o México, naquele ideário lá da sociedade mais colorida, né? Mais divertida e Mas tal. é engraçado que ele se trata como um travado com cores, né? Esse crédito de cores é dado ao Ray depois. Né? Pois é. Mas ele, então, acho que imagina, ele já devia ser muito mais travado ainda. Mas aí ele era assim, ficava viajando de cidade em cidadezinha, né? E ele gostava muito de pintar, de desenhar a cidade. Ah, Lei Rouanet. Fica viajando, desenhando. Usando drogas, né? Drogas. Provavelmente. Porque não constava México, isso, mas Mas ele vivia muito de, assim, produzir ali sua arte, digamos, e daí trocava por abrigo e por comida, né? Então, assim, bem artista de rua. E ele foi, assim, então, assim... Mas o que ele fez com a esposa nesse período? Pois é, ficou lá. Ficou nos Estados Unidos? Ele tirou um ano sabático. 10 meses sabático, digamos. Era um marido Sei. ponta firme. Porra. Então, assim, aí ele ficava viajando de cidade em cidade, pintava, trocava por comida, abrigo, enfim. E foi vivendo dessa maneira meio que no perrengue, assim, todo esse tempo. E aí ele até chegou a ser preso 2 vezes lá, porque, enfim, era um gringo pintar, o pessoal achava muito estranho e tal. Enfim, teve que passar algumas noites na cadeia, o que era bom, porque ele não precisava pagar a estadia. Então... Já tinha onde dormir. O que comer, né? E ele não... O espanhol dele parece que não era muito bom. Então ele também se metia em rascada, pô, enfim. Metia em rascada. Mas, assim, diz que foi muito importante pra ele essa abertura talvez de novos horizontes, novas maneiras de ver, de visão de mundo, assim, né? E aí, em 1935, ele retorna pros Estados Unidos. E daí tem um período, surge um projeto pra ele, e como ele não era arquiteto, ele pede ajuda pro Eliel Saarinen. Olha só. Né, que é um arquiteto finlandês super importante, né, que inclusive é pai do Eero Saarinen, né, que são, enfim, 2 expoentes da arquitetura modernista. E aí, então eles se ajudam ali nesse projeto. E o pai o Eliel Saarinen, em 1938, daí convida o Charles Eames pra ir pra Michigan, né? Pra ir pra Michigan, na Art Academy, né? De Cranbrook. De Cranbrook, pra ajudar ele lá nas aulas de desenho industrial, né, que estavam acontecendo na época. Então, e lá nessa universidade, né, em parceria com o Saarinen,
Saarinen. E eles começaram a desenhar um mobiliário para participar de uma competição, que era o Organic Design of Home Furnishing. Que é o quê? Design orgânico de mobiliário doméstico, ou de casas, pro Museu de Arte Moderna de Nova York. Eles estavam trabalhando nesse projeto. Ele e o Aaron, né? Ele e o Aaron. Saarinen. E nesse trabalho, eles precisavam de alguém para ajudar no desenvolvimento ali, né, das peças, não sei, do trabalho. De dobrar as lâminas de madeira. Dobrar as lâminas de madeira. Fazer moldes de gesso. E daí quem que aparece? Ray. Ray! Então é aí que ele conhece a Ray. Voltando então, quem é Ray? É o Ray e o Charles, né? Ray. Então vamos lá. A Ray Eames. Peraí, ela é a Bernice Alexandra Kaiser. Exatamente. Ou Ray. Ray, ela é chamada pela família, e daí acabou adotando esse nome artístico. Ela nasceu em 1912, na Califórnia, e ela tinha já um talento artístico que se diz que era bem reconhecível desde jovem, assim, sabe? É triste, assim, porque a gente não encontra muito material referente a ela, porque a gente tá falando do século passado, então a gente, antes da década de 70 e 60, a gente não tinha nenhuma visibilidade ao feminismo, então as mulheres, elas viviam à sombra, apesar deles serem sócios e colaboradores no trabalho, né? Até é engraçado, que eu ia falar isso mais pra frente, mas acho que eu posso puxar pra cá, que quando você vê entrevista dos dois, tem o caso da entrevistadora falando assim, atrás de um grande homem você sempre vê uma mulher ali dando suporte, sabe? Visivelmente deixando ela de lado, assim, sabe? Só que é uma questão que eu acho que talvez, apesar dela ser participante, assim, não sei se ela se questionava, porque realmente os movimentos feministas ainda não tinham surgido, assim, sabe? Exatamente. Nem se questionava sobre isso, Nem se questionava sobre isso. Mas, de qualquer maneira, ela tinha esse talento artístico desde sempre. E logo depois que ela terminou os estudos, né, da formação de high school lá, de segundo grau, não sei como nem é segundo grau, mas que fala hoje, ela foi para Nova York para estudar com Hans Hofmann, que era um artista... Estudar pintura, né? Pintura. Que era um artista plástico alemão, já trabalhando com arte abstrata, assim, então, bem interessante. Você vê os vídeos dele no YouTube, assim, um cara bem bonachão, assim, sabe? Bem o quê? Bonachão. E depois que ela terminou os estudos dela, em Nova York, ela vai estudar arte em Cranbrook também, onde o Charles Eames era um dos professores. Aí que há um encontro, uma troca de olhares. Isso em 1940, né? Por aí. Por aí. Então mas o nosso amigo Charles, ele era casado, né? Tinha esse detalhe, ele era casado, né? Mas de qualquer maneira eles começam a trocar várias cartas de amor e envolvimento e enfim. Daí trocam cartas e muitas cartas e não sei o que acontece antes, o que acontece depois, ele pede ela em casamento, se divorcia ou enfim. Qual que foi a ordem das coisas? Aconteceu é que eles se casaram. E ele se separou da primeira mulher. Ele se separou da primeira mulher e eles resolveram se mudar pra Califórnia. Aí sim. E aí eles montam um ateliê lá em Venice. Porque uma coisa que é importante falar, que o Eames, em parceria com... Era o Saarinen. E eles não conseguem ter sucesso no molde da cadeira ali, né? Ela acaba não sendo execuível. Então esse era um ponto nefrálgico nesse design com madeira laminada que eles começam a desenvolver. Mas eles desenvolveram algumas coisas juntos, assim. Tanto que depois eles fazem até alguns projetos em parceria futuramente, assim. Eles criaram uma amizade muito forte, assim, né? E só pra não esquecer, mas o Saarinen lá, o Saarinen, que depois faz a mesa Tulipa, né? Que é essa em qual a gente tá apoiado aqui agora. Exatamente. O oficial, né? O desenho oficial. Mas ele também fez obras só importantes, assim, só pra lembrar duas aqui, que é aquela... Ele faz um terminal do aeroporto de Nova York, lá do JFK, e também tem um auditório no MIT lá, que também, enfim, são... O Eero Saarinen. Enfim, só pra depois, quem quiser, depois dar uma pesquisada também. Então eles tinham uma questão que no design, que era como moldar essa madeira laminada, né? Como que fazer as formas. Então eles tinham os projetos, mas a execuibilidade ainda tava... Difícil, exatamente. Então quando eles se mudam lá, eles desenvolvem um mini ateliê no próprio apartamentinho que eles moravam, para montar umas experimentações, fazem uma máquina lá, tentam fazer uma máquina. O Charles, ele trabalhava no escritório de arquitetura durante o dia, e eles faziam essas experimentações com o mobiliário. Então, teste vai, teste vem, não sei o que, eles acabam recebendo uma encomenda de um projeto para fazer tala
Tala, não sei se esse é o melhor termo. É tala. Tala, é. Tala pra guerra, né? Pra guerra, exatamente, porque como eles faziam O pessoal quebrava a perna na guerra, ou coisas piores. Tinha que usar tala, né? eles também faziam, tipo, umas macas depois, umas coisas assim. É. Porque o que eles tinham na guerra era muito ruim e acabava prejudicando o ferimento lá, o que estava quebrado. Então, eles desenvolvem um protótipo mais ergonômico de imobilização, utilizando a madeira laminada, né? É, porque a guerra tá ali, a Segunda Guerra Mundial, né? Que é de 39 a 45. Então a guerra, né? Não, mas aí o governo faz essa encomenda para eles, porque realmente os produtos são muito mais adaptáveis para a recuperação dos pacientes, né? E aí, tanto parte de maca, de tala e algumas partes de aviões também. Ah, é? De assentos, de hélice, porque como a madeira começa a ser moldada, pode ser mais arredondada, então ela começa a ter diferentes usos, assim, né? Muito mais interessantes daí pro exército americano, né? E eles realmente se debruçavam bastante no processo de produção dos produtos, né? Então eles acabaram desenvolvendo técnicas de manufatura de madeira. Da cola ali, das lâminas e tudo mais. O que eu acho interessante é assim, que depois que acaba a guerra, né, eles continuam daí desenvolvendo, melhorando essas técnicas, mas todos os relatos das pessoas que trabalhavam lá nesse escritório sempre falam que era um ambiente muito criativo, né, muito inovativo e misturava, assim, muitos tipos de pessoas e com diferentes experiências, principalmente para desenvolver novas técnicas. Então era um escritório de muita experimentação e realmente de botar a mão na massa, né? Então isso era uma coisa que eles faziam realmente, assim, de produzir, de fazer. Então essa coisa da criação com erros, né? Erros e acertos, e vai e volta. Então era uma coisa que era... Todo o processo criativo deles era muito constante isso, assim. E de ser um ambiente muito alegre, muito divertido, dizem todos. O que me leva a crer que era um ambiente cheio de drogas, né? Porra, aí você tá exagerando, né, Cazu? Pode ser, né? Um ambiente artístico, assim. Leviano da minha parte. Leviano da sua parte. Acusação infundada, desculpa. Implantando, fake news. Cazu implantando fake news a respeito dos ímãs. Mas a partir dessas experimentações, eles foram tendo mais viabilidade para o desenvolvimento do próprio mobiliário, né? Então conseguem chegar com essas próteses, né? Bem próteses, né? Protótipos e talas. Eles conseguem ter mais recursos e conseguem desenvolver melhor o mobiliário deles. Então eles conseguiram sair do apartamento também, daí criaram um estúdio de fato, né? Com muitos colaboradores. E eles ganharam um título de cadeira do século, né, pelo Esther McCoy, e eles, em 1946, a Evans Products começou a produzir o mobiliário deles, que foi talvez um marco para produção em massa do que em série do que eles faziam. Na sequência disso, não muito tempo depois, eu não tenho um ano aqui, mas quem começou a produzir foi a Herman Miller. Exato. Que faz até hoje nos Estados Unidos o mobiliário deles. Na verdade, existem duas empresas que são licenciadas pela Fundação Imes para produzir o mobiliário deles. Apenas duas. Apenas duas. Então, se a tua não foi feita por uma dessas duas, é estranho. Que é a Herman Miller e a Vitra. Então, se a tua foi comprada na Tok Stock, na Casas Bahia, não é de verdade. É uma outra discussão daí. Podemos discutir isso aí. Bom. Mas enfim, a Herman Miller tem o direito de produção nos Estados Unidos e a Vitra na Europa, né? Então eles como estabeleceram esse estúdio, e é interessante que o fato deles terem essa produção em massa de imobiliário e esse contrato com a Herman Miller deu liberdade financeira, talvez, né? E para eles isso é o que todo mundo quer, né? Todo mundo busca. É. Essa liberdade financeira para eles conseguirem encabeçar outros projetos artísticos também. Então, quando você vê as pessoas que trabalharam com eles, o escritório ele é sempre pintado, como o Cazu falou, de um lugar super aberto, super informal, de acolhimento de ideias e de desenvolvimento. Então, isso que a gente fala dos outros processos de trabalho dele, além do design gráfico, do design industrial, né, de peças, eles falam muito da produção deles de cinema, né? Então tem muita experimentação com filmes. Mas o que eu queria destacar antes da gente entrar na arquitetura, de fato, um documentário que eles fizeram durante a Guerra Fria, existia uma promoção dos Estados Unidos para a União Soviética e vice-versa. Então, eles foram convidados para fazer um documentário de como que é a vida americana
para mostrar na União Soviética. Então eles fazem esse documentário mostrando como é a vida cotidiana do americano e a paisagem. Mas é muito legal. E tem um outro documentário que ele faz que é o Powers of 10 and the Relative Size of Things in the Universe. What? O poder de 10 e é o tamanho relativo das coisas no universo, né? Sensacional esse videozinho, Que cara. sai, assim, Animal. da escala da pessoa e vai pro universo e depois volta, assim, numa velocidade bem grande. Não, assim, mas sabe? você foi uma velocidade gigantesca. porque- Não dá pra entender nenhuma. Como explicar, então? Não, é um videozinho que Zoom ele in, zoom começa out. devagarzinho. É um zoom in, zoom out. Só que ele começa ali o cidadão fazendo um piquenique no parque. E se a gente começa a dar um zoom out? Se aquilo, um Google Earth. Na verdade, era um grande Google Earth. Mas ele tinha drone na época? Não. Pois é, como é Então, que foi feito aquele isso- bagulho, velho? Isso foi feito em 1977. Caralho, deve ter pego uma grua. Caralho. Não, mas até onde? Até a galáxia? Não, mas... Até são fotos. Não, daí é efeito especial, né? É, efeitos especiais, cara. Mas aí o zoom vai indo, vai... Cara, e aí o troço passa da Terra, vai o Sol, o Sistema Solar, daí a galáxia, a Via Láctea, e fora... Cara, e vai até onde? E aí que é o questionamento. Só que daí o zoom volta. E aí volta pro cidadão, só que daí o zoom vai pra dentro do cidadão. Pele, pelo, Células, é. célula, mitocôndria, que mais? Vamos lá. Núcleo. Núcleo, Proteína. Átomo. átomo, prótons, elétrons, nêutrons. Tá. Mas então, o que é muito legal, assim, que a crítica fala muito, que você fala assim, nos dias de hoje parece muito básico você fazer um videozinho desse. Mas em Mas na 1977, sabe, tipo, tem que ser visionário mesmo pra você entender. Ter essa visão. Mas, então, de filme eu queria destacar esses, porque não é o foco aqui do Arquipapo, não do Tá. Movies, O filme Papo. o filme Papo. Mas eu acho que... E a fotografia que eles exploravam bastante também. Então, essas coisas eu acho que... Olha, fica a dica pra quem quiser entender mais um pouquinho do trabalho deles, assim. E eles também desenvolveram muito brinquedo pra criança, Uhum. né, jogos. Olha que Então, divertido. assim, eram várias... montaram muita exposição de museu também. Então, Curadoria. curadorias, sabe? O tipo de montar exposição, como expor as coisas. Então, era bem interessante esse trabalho deles, assim, de participar de diferentes artes, né? E de conseguir produzir e ser muito criativo. Eu acho que só voltando um pouco na parte da produção de design deles, das cadeiras, por eles quererem descobrir técnicas novas, né? Então eles desenvolvem lá a técnica da madeira laminada, de plástico reforçado com fibra de vidro, né? Com malha de metal. Então eram materiais que até então nunca se tinha usado, né? E principalmente para desenvolvimento de imobiliário, né? Mas é engraçado que você falou aquele antes da experimentação, eles faziam muita experimentação, né? Muito protótipo. Então tem cadeiras que você olha, assim, que tipo, 3 pés, assim, sabe? Tipo, distribuídos estranhamente. Você olha assim, acho que não vai dar certo, mas eles iam lá e testavam. né? Exato. Não, e na verdade também, se você for pesquisar os erros, né? Tem muita coisa legal também, É assim, bonita. que não foi produzida, né? Que acabou evoluindo para uma outra ideia, assim. Mas que é bacana de ver, assim, né? Poderia entrar na produção também. Com certeza. E assim, esse é um paralelo que a gente traz muito para arquitetura, né? Quando a gente está desenvolvendo o projeto, é isso. O estudo de layout, estudo de implantação, estudo de qualquer coisa que a gente está fazendo, é muito teste, muita ideia que vai errado, né? Que você joga fora, para validar as ideias que realmente vão para frente, né? Não eu. Não. A Renata Certo de primeira. Tô brincando. Tô lá no R17 lá, tipo. agora vai, né? Mas uma parte de conceito que eu acho que é interessante trazer é que quando eles estavam procurando desenvolver as cadeiras, eles estavam num período de uma sociedade que era pós-guerra. Então, havia essa preocupação de como que seria a produção industrial e como que provavelmente abasteceria todas as pessoas agora, que aumentaria o poder de consumo e essas pessoas precisariam de ter casas e objetos dentro, né? Então... objetos imobiliários. Então, um dos princípios que eles, quando estavam desenvolvendo as cadeiras, eram que elas fossem leves, que elas fossem fáceis de serem transportadas, de fácil manutenção, que pudessem ser baratas também, isso era uma coisa que eles gostariam. Que acolhessem as pessoas que você recebe, né? Tipo, a preocupação com quem você recebe. Aham. Pô, se ele tinha a preocupação de ser barata, a Herman Miller tá fazendo uma coisa muito errada hoje em dia. Podemos entrar nesse tópico aí, Gabriel, também. Mas assim, e o principal que eu acho que era a facilidade de produzir isso numa escala industrial.
Então, tudo isso fazia parte da complexidade do pensamento para desenvolver as cadeiras, né? E uma coisa que é interessante é que o design é muito diferente do que se fazia, do tradicional da época, né? Então eles vendiam muito do marketing, era assim, tem uma vida diferente dos seus pais, assim, sabe? Como que teu modo de viver é outro agora. É uma sociedade mais moderna, né? Com outros conceitos. Tanto que daí eles começam a sair em jornais, em programas de televisão, começam a dar entrevista. E olha, muitas vezes aparecem os dois, né? Uhum. Olha, vejam as novas cadeiras, elas giram, né? Elas são feitas de fibra de vidro. Então, assim, então é um novo momento que as pessoas pudessem comprar coisas novas e mais com um apelo daí no design diferenciado, né? Eu vou só citar algumas que eu acho que são interessantes, porque em 45 eles têm a Lounge Chair Wood, e em 46 eles fazem a de metal. Mas, cara, assim, como aqui não tem imagens, depois a gente vê se consegue disponibilizar isso, mas também vocês podem dar uma olhadinha. Então, em 48 eles têm a Rocking Arm Chair também, que é bem interessante. Em 50 tem a Shell Chair. Em 53 eles fazem aquele pendurador coloridinho, um cabideiro colorido, assim, que são umas bolinhas coloridas, que é bem famoso também. Então, assim, todos esses são blocos de SketchUp, né? Tem pra baixar. E então você vai ver isso em todos os lugares. O que eu acho que daí eles chegam no grande ápice da produção de design de mobiliário deles, que é a Eames Lounge Chair, né? Que ela é fabricada produzida em 1956, que é a cadeira mais foda de todas do planeta Terra. Também né? Acho. É como enfim, o masterpiece da parada lá. É muito bonita. Além de ser puta confortável, assim, o negócio. Ultra confortável. E assim, cara, até qualquer casa-cor que você vai ter assim, algum ambiente vai ter essa cadeira, né? Vai. Não, e essa cadeira é o seguinte, ela pode estar num ambiente super refinado, você põe a cadeira, ela complementa. Você pode estar num galpão industrial sem porra nenhuma, você põe a cadeira, ela também é foda pra caralho. Não, impressionante. Então, ela depende do lugar. A mais comumzinha que a gente sempre vê é a Eames Plastic Side Chair, né? Que é a tradicional que a gente vê em todas. Com os pezinhos, palitinho, assim, né? Palitinho, ou metálico, né? Aquele aramadinho. Assim. Também. Mas o que eu acho interessante da poltrona Eames, né? Que é o seguinte, eles levaram basicamente 2 anos para fazer o projeto da cadeira. Por exemplo, o braço, eles tentaram 13 tipos diferentes de braço. Sério? Então, de protótipos. Quanto tempo eles demoraram projetando? 2 anos para fazer uma cadeira. Puta que pariu. Que mudou o mundo, né? Evidente. Mas eu acho que quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha nos vídeos que tem mostrando a produção dessa cadeira hoje em dia. Da Herman Miller, né? Cara, é fantástico. Conta aí, como é que é? Não, assim, ela vai mostrando ali toda a parte eles pegam as folhas de madeira e daí eles colam elas e vão moldando elas para formar toda aquela curvatura que tem. Depois faz a aplicação de verniz, né? Depois, enfim, elas vão ficando arredondadas, lixando e tal. Daí depois eles também usam a máquina, aquela de corte, a CNC lá, que faz alguns recortes para deixar mais preciso. Daí depois vai para pintar, câmera de secagem, lixo. Enfim, cara, toda a cadeia de produção e todo o cuidado que tem, né? Do couro que é recortado, que é costurado. Cara, é fantástico, assim, toda a produção. É muito legal de ver. E você sabe quanto custa ela, Kazu? Diga lá, Gabriel, quanto é? A original, licenciada, né, da Herman Miller, sai por módicos R$44.634. Pichincha. Se você quiser comprar na Herman Miller Brasil. A Herman Miller Brasil é isso aí, né? Na Tok Stock, tá R$4.600. Olha aí, bem mais em conta. 10%, né? Do valor. 90% de desconto, né? É que isso é uma discussão que eles têm até, assim, até quando que isso é protegido. Não, mas eu acho que é o seguinte, a patente cai depois de uns anos, né? Então, assim, não que as outras fábricas que não sejam a Herman Miller e a Vitra estejam falsificando, não é isso? Elas fazem também. Mas aqui tem direitos. Mas aqui tem os direitos, tudo é a Herman Miller e a Vitra. E pelo que você falou, o processo de produção também é diferenciado, né? E é por isso que também custa esse preço. Exatamente. Um cabideirinho hang-it-all no Mercado Livre, aquele coloridinho bonitinho, 250. Olha aí. Dá pra comprar, né? É bonitinho aquele cabideiro. 44 mil reais. Pois é. Então aí que tá, o conceito deles de tornar uma fabricação barata e acessível, né? Não, foi pro saco. Mas é que essa cadeira é um ícone também. Essa cadeira é um pouco diferente. Mas uma curiosidade, quando eles estavam desenvolvendo o projeto da Eames, é que eles... uma preocupação que eles tinham é que as pessoas reclamavam muito das cadeiras e poltronas. As pessoas reclamavam das cadeiras
modernistas, né? Ou as poltronas modernistas, que elas eram muito Desconfortável. desconfortáveis. Então, esse foi o grande desafio que eles falaram, não, a gente precisa desenvolver algo que tenha uma qualidade de design e tal, mas que seja extremamente confortável, né? Seja nesse conceito de ser acolhedor ao corpo e tal. Então, eu acho que realmente todo esse processo que eles ficaram ali para desenvolver, eles atingiram uma coisa sublime, assim, realmente. Mas eles fazem Quem sentou na cadeira sabe que, pô, Não levanta mais. não levanta mais. Mas eles A fazem, vida acaba ali. Né? fazem vários testes de ergonomia, né, no desenvolvimento dos projetos deles. Sentam as pessoas, medem. E a ideia é que era, assim, ser uma cadeira para todos, né, de diferentes tipos de corpíceos. Então, todo mundo se sentir confortável na cadeira. Porque eles tinham essa coisa de produzir usando as características mais universais das pessoas, né? Aquilo que elas mais têm em comum, e aí conseguir transmitir isso para as cadeiras, né? Que é, enfim, é um conceito da produção industrial, realmente, né? Acho que vamos passar para arquitetura agora? Vamos. Então, seguinte, a primeira casa que o IMES vai construir é a Meyer House. A Meyer House é uma casa com módicos 700 metros quadrados, Meu Deus! que foi feita no Missouri. Ela E tem... só tinha cadeira Herman Miller lá dentro. Só que, então, esse projeto, na verdade, é de 1936. Então, ele vem muito antes Antes de tudo. Antes de tudo, né? E ele... É uma casa, assim, se você olhar um design bem tradicional, assim, né? Bem antes das experimentações dele. Só que ela é uma casa de tijolinho, bonitinha, assim, sabe? Tem alguns detalhes que ele... No tijolo, ele coloca uma sinfonia que a proprietária gostava. Então, tem uns... Sinfonia? Como ele escreveu? A partitura tá impressa no tijolinho, assim. Nossa! Então quem tá na rua pode chegar e tocar a partitura? Você tá ali, você pega teu piano ali quando você tá passando pela rua e toca. Que brega, hein, pessoal? Não, é bonitinho. É. Fica bonitinho. Gabriel não gostou, no pessoal. tijolinho. Em 1949, a convite do John Entenza, ele que era o editor da revista Arts and Architecture, quer dizer, uma pequena introdução aqui, esse John Entenza, ele criou um programa chamado Case Study House. Tá? Então é um projeto que começou em 1945 lá em Los Angeles, e ele estava interessado... E foi até 60, né? Foi longo o processo. E foi até 66. 66? Aham. E ele tinha uma ideia que era o seguinte, que o pós-guerra haveria um grande boom na construção civil. O boom da construção civil, né? O boom da construção civil. Clássico. E o que ele gostaria era de experimentar novas habitações, né? Que tivessem um custo mais moderado, né, um baixo custo, e que tivesse essa coisa do design mais moderno, né, das coisas mais diferentes. E aí ele convida renomados arquitetos para desenvolver. Então alguns, né, o Saarinen, o Neutra, e também faz o convite para os IMES. O Neutra faz uma porção delas, né? Faz, Só que o programa, então, ele vai de 45 a 66, e foram 36 projetos que foram desenvolvidos por essa revista, e eles construíram apenas 6. Digo apenas, mas eles realmente construíram 6, o que é fantástico, porque essas casas todas viraram grandes referências, né? Então, enfim, visitadas. 6 no total ou 6 dos Emmys? Não, 6 no total. No total. Todo o programa. Dos IMES foram 2. Mas aí, então, o que acontece? Em 1949, o John faz o convite para os IMES para fazer uma casa ali em Pacific Palisades. É isso? Renata? Na Califórnia, que é pertinho de Los Angeles ali. E essa casa, ela vira uma referência da arquitetura moderna, né? Então é a casa número 8. Eles dizem o seguinte, que quem começou a desenvolver o projeto foi o Charles e o Saarinen lá. Só que daí a Ray também chegou, enfim, propôs algumas mudanças. Mas basicamente o terreno, ele fica num penhasco, assim, tem uma vista pro Pacífico. E eles fizeram uma casa pré-fabricada, que era super fácil de montar, né? Parece até um galpãozão industrial. Mas é importante falar que primeiro era outro projeto, né? Você falou que eles começaram o projeto, ele e o Saarinen, só que era outra casa, que chamava Bridge House. Era o outro projeto, e eles encomendaram as peças para fabricar essa casa, de fato. Daí ele e a Ray começaram a conversar, mas acho que queremos outra casa, tal, acho que não é bem assim. E eles, com as mesmas quantidades de peça, redesenharam a casa. Então era um jogo de Lego aqui. Um jogo de Lego. Então, aí o resultado disso, o que eles fizeram foi o seguinte, então, é um terreno declive, foi feito um platôzinho, e aí são 2 blocos, 2 caixas com pé direitos duplos, né? Então, numa caixa fica a parte da residência, e daí, separadinho, tem um pátio entre os 2 blocos, e daí fica o bloco do ateliê.
que é a parte onde eles, enfim, mantinham a parte artística lá. E aí, toda essa casa, ela é feita com estrutura de aço, né? Então, peças bem finas na parte estrutural, mas todas aparentes. E uma das fachadas que eles cega, digamos, com muro de concreto, que tem a parte do muro da contenção, e as outras fachadas, elas vão misturando fachada com bastante vidro e também com painéis, com fechamentos mais opacos. Então é um jogo de, assim, com as esquadrias pretas, né, e com esses painéis vai formando até um jogo que lembra um pouco Mondrian, assim, né, usando o branco, usando o azul, usando o vermelho, né, então, assim, lembra bastante, né, é uma referência muito forte. Então, mas é interessante porque a casa, ela realmente entra muita iluminação natural, né? Também a ventilação também natural acontece, assim, e os espaços são bem abertos, assim, sabe? E apesar de ter esse clima bem industrial, eles procuram preencher com madeira, com alguns elementos de iluminação, sabe? Para trazer um pouco mais de aconchego para casa, assim. Não, a decoração interna da casa, ela é bem artística, né? Tem tela que tá presa no teto, assim, sabe? Ele tem uma vibe bem aconchegante em termos de decoração. E como o Kazu falou que ela tá um penhasco, assim, né? A implantação original que ele tinha feito pra casa, ela era mais distribuída no terreno, assim, sabe? E a orientação que ele muda depois com a Ray é mais no topo do terreno, assim, preservando o penhasco. É uma casa que é diferente nesse aspecto do método construtivo, né? De ser uma casa com muito metal, com a coisa da produção industrial, que era o que eles também tinham nessa produção das cadeiras, né? E ao mesmo tempo toda essa integração com o lado externo, né? Essa coisa que a gente sempre gosta de falar da integração entre interior e exterior. Então, assim, como tinha muito vidro que se abria para o bosque, né? Então ele consegue dar uma dinâmica para casa muito interessante, assim. E eles montaram tipo em dias a casa, né? Sim, eles, tem publicações da revista que eu acho que é de maio de 49 e eles se mudaram na véspera de Natal de 49 ainda. Super rápido. Super rápido. E é legal porque tem algumas fotos, assim, só da estrutura, a estrutura sobe rápido, né? Como se fosse uma montagem super simples, assim. Então, cara, é bem legal. É uma casa que realmente mudou alguns conceitos da arquitetura, né? Que vinha sendo feita na época. E hoje, só pra quem quiser, né, saber, a casa, desde 2004, a filha do Imes, ela criou uma organização, a Fundação Imes, para preservar a memória da casa e o trabalho do Charles e da Ray. E hoje, quem tá apoiando a Imes Foundation para cuidar dessa casa é o Getty Museum. Daí, no mesmo terreno ali, na mesma implantação, assim, pro outro lado, tem mais uma casa que eles fizeram nesse mesmo projeto, que é a Casa 9. Mas daí é do Charles com o Eero Saarinen, né? Exatamente. Que é a casa daí pro próprio John Entenza, que era o editor da revista. Ela é uma casa térrea, tem toda a parte da área social totalmente integrada, né? A parte do jantar, do estar, e a cozinha também tá nesse... Então, esse que eu acho que é um negócio interessante de falar, né? A gente fala em planta aberta e ele já tava fazendo lá, né? Totalmente aberta, né? Completamente aberta. Ela tem uma fachada de 11 metros de comprimento. E toda essa fachada totalmente envidraçada, né? Então você abre a cozinha para esse bosque, você abre a sala de estar, você abre a sala de jantar. E ele faz alguns detalhes assim que eu acho que são muito interessantes na parte de... estruturalmente, ele cria um núcleo que vai suportar toda essa estrutura do telhado, né? Então, que deixa bem leve toda a estrutura e bem livre a planta. Outra coisa, ele faz alguns rebaixos na área social ali para embutir um sofá, uma coisa para ficar um ambiente bem mais acolhedor, assim. E diferente da casa 8, essa casa, ela esconde todas as estruturas, né? Quando a casa Imes expõe os pilares, as vigas, tudo aparenta a parte estrutural, essa casa, você não vê muito as estruturas. Então, é bem interessante, assim, como as casas, apesar de ser do mesmo período, têm maneiras de pensar diferente, apesar das duas serem muito modernas e propor uma arquitetura diferente ainda. É que o que eles falam, assim, que o Entenza lá, ele era um cara que gostava de receber pessoas, né, na casa dele. Então, se você for ver a proporção de área social para área privativa, é quase meio a meio, assim, sabe? A área social, ela é bem grande e a área privativa acaba parecendo reduzida. Eu acho que só tem 2 quartos a casa e
um escritóriozinho pequeno, então, mas essa parte de cozinha e salas, assim, ela é bem ampliada. E eu não sei, eu tenho particularmente um fascínio por casas térreas, assim, não sei, mas eu acho tão legal como resolver uma casa, né, só num pavimento, fazer esse pequenos desníveis, assim, 2, 3 degraus. Você falar que é um desbunde assim. de terreno, né? Ter terreno pra caralho e minha casa térrea. Exato, é riqueza, né? É riqueza. Você se dá o luxo de ter uma casa térrea. É. E aí o Entesa acabou vivendo nessa casa por 5 anos e daí depois acabou vendendo, enfim. O projeto dizem que hoje foi modificado bastante, assim, então não sei se realmente dá pra visitar ela lá, como é que tá a condição atual. Mas vale a pena dar uma pesquisada, que é uma boa referência aí. Daí também, em 1954, Max and Esther Dupree House. Então, o Max Dupree, ele era filho do fundador da Herman Miller, né? Do CEO da Herman Miller. E depois ele vai ser o CEO da Herman Miller junto com o pai dele, que são quem produz o mobiliário, né? Do IMS. E ele fez o projeto da casa para eles. É uma casa em Michigan. E é uma casa, assim, também com design... Se você vê as casas que a gente falou anteriormente, a casa 8 e a casa 9, você talvez não veja a correspondência em termos de design, assim, mas é uma casa, assim, bastante madeira. Toda a casa é feita em madeira. Também se destaca muito o mobiliário da casa, assim, que também o IMES projetou. Depois que eles moraram nessa casa, a casa foi vendida para um funcionário da Herman Miller, e hoje a Herman Miller retomou a casa para preservar. Porra, sensacional, né? Mas a casa também faz essa mesma linguagem dos painéis ali, né? Seja com vidro ou com madeira. Dessa casa não tem muita informação, assim. Mas ela é modularzinha também, assim, né? Acho que o trabalho arquitetônico dele é meio que... É isso aí. É isso aí, né? Eles não têm muitas obras, né, realmente construídas. Eles assim. têm uma coisa de design interiores, né? Eles fizeram um lobby, um Time Life Building Lobby, que é uma questão mais de interiores, com mobiliário, recepção. Tanto que no site do próprio IMES, né, do escritório IMES lá, consta 15 projetos, né, de arquitetura. Então, realmente não foram muitos, assim. É uma coisa interessante de falar, fofoca daí, na vida do desenvolvimento dele, que o IMES continuou sendo um cara... O Charles IMES, talvez tenha continuado sendo um cara saidinho, né? Como assim? Ele teve aí uns affairs, assim. Eita! No documentário, que depois eu vou deixar indicado aqui, eles falam de uma moça lá, até a moça dá entrevista aqui. Mas ele acabou não largando a Ray. Mas tem uma treta aí. Toda, né? Só que é do momento caras aqui do podcast. Mas daí, então, já que ele fez essa barbaridade, no final ele morre, né? Ele tem um ataque cardíaco, né? E morre inesperadamente. Pois é, em 1978, com 71 anos. E no dia 21 de agosto de 1978, 10 anos depois, no dia 21 de agosto de 1988, vem a falecer a Ray IMES. Aos 76 anos. Exatamente. No mesmo dia. No mesmo dia, 10 anos depois, né? E ela, logo depois que ele morre, ela ainda tenta manter o escritório por um pequeno período de tempo, mas acaba fechando as portas, assim. E daí ela se dispõe a organizar o repertório do escritório, catalogar. Eu acho que essa é uma parte super importante dela, porque ela consegue organizar e daí realmente inventariar tudo isso que eles haviam produzido, né? Que isso daí eles começam... hoje, o escritório, né? O escritório IMES ajuda muito nessa divulgação de todo o trabalho, né? Montando exposições, apresentando... os mobiliários, cuidando daí com a Herman Miller e com a Vitra da produção dessas cadeiras. Então, e toda essa coisa que eles conseguiram guardar de material, porra, é riquíssimo, né? Para entender todo o processo da produção que eles tinham lá. Então, a filha, a Lúcia IMES, teve 5 filhos, né? E alguns deles trabalham daí na Fundação IMES hoje, ajudando daí nessa conservação e também produzindo alguns mobiliários, né? Então, inclusive, tem um TED do neto dele, que fala um pouquinho da produção também deles. Fica a dica. Que vale a pena, né? Que vale a pena. Mas vale a pena mesmo, que vale a pena é o documentário, né? Que tem 1 hora e pouquinho, que é o IMES, The Architect and the Painter. Que esse é um documentário de 1 hora e 24 minutos aqui, que vai falar bastante dessa produção, das fofoquinhas. Tem umas questões que eles falam de autoria de projeto. Tem vários momentos caros nesse documentário. Pequenas tretas. Pequenas tretas. Algo mais? Considerações finais. Considerações finais. Não, eu acho que, assim, até pra gente
conseguir concluir essa pesquisa aí, mas tem uma coisa que eu acho que ficou marcante para mim na pesquisa, foi essa questão do a desenvolvimento de novos processos de produção, né? E aproveitar as tecnologias que tinham na época e, ao mesmo tempo, se permitir testar outras tecnologias. Acho que eles meio que criaram, né, novas formas de produzir o que eles queriam. Assim. Então, desenvolvimento de tecnologia, né? Que eu acho que isso é uma parte, assim, como precisa transgredir algumas regras para poder promover evoluções. Daí, tanto na parte técnica quanto no design. Uma questão que eu acho que eles comentam, que assim, nunca havia uma preocupação do estilo, de fazer uma cadeira que parecesse IMES, né, que tivesse essa marca, digamos. Eles sempre procuravam desenvolver uma coisa que fosse... execuível, né? Mas que eles queriam resolver um problema. Então era um problema do design. conforto, era um problema da produção, e era a partir disso que iam desenvolvendo técnicas e melhorias, e aí um resultado, meio que uma consequência natural, era um design melhor, né, uma estética agradável, digamos. Mas não partia inicialmente desse formalismo, né? Eu acho que isso é um processo bem interessante, assim. Também ele diz o seguinte, que a essência do design é ser um bom anfitrião, antecipar as necessidades do convidado. Uhum. Então, entender qual que é a demanda das pessoas que vão usar, né? Pro jantar, é pro lazer, é para repouso, é para leitura. Então, quais são as condições que existem nessas pessoas e como é que a gente pode produzir um melhor produto, né? Para determinada função. E como a gente falou na abertura do podcast, assim, conhecer o resto da produção deles, assim, que é muito, 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 muito extensa, assim. A parte de filme, com certeza, foi a que mais me impressionou, assim. Que era grande a produção de filmes, assim, não era pouca coisa. E tem um pouco de coisas que a gente não falou, que eles, quando surgiu a tecnologia de computadores, assim, eles se inseriram nesse meio, assim. Eles começaram a fazer alguns trabalhos para IBM, então... Não tiveram, e era uma época que as pessoas tinham medo do computador, né? O computador vai tomar as pessoas e tal. O cara, abraçou o negócio. Não, vamos ver o que é isso aí também e tal. Então, sem medo, né? Sem medo, exatamente. E acho que também, assim, acho que são N razões para os caras virarem famosos, né? Tipo, de as cadeiras estarem sendo reproduzidas até hoje. Até hoje, né? E parecerem muito contemporâneas, né? Assim, tanto qualidade quanto estética, enfim, uma infinidade. É engraçado como todas as cadeiras participam das nossas vidas, assim, né? Como isso realmente está inserido e como arquitetos também propõem a utilização delas e como a gente acha que agrega muito valor à nossa arquitetura, hein? Essas relações do ambiente construído com os objetos, com o desenho industrial. Né? Então... Espero que tenha plantado a pulguinha atrás da orelha de vocês para conhecer, que com certeza pra gente foi uma grata surpresa essa produção toda. Achava que tinha mais coisas de arquitetura, mas não achei ruim não ter. Pois é. Porque realmente. tinha outras... Saco cheio de arquitetura já, né? E com essa pérola eu encerro o programa. Chega, né? Um abraço! Falou! Tchau, tchau. Então vamos aos agradecimentos de quem entrou em contato conosco nessa última quinzena. Vamos lá, obrigado pessoal, falou! Começando pelos e-mails e quem que mandou pra gente, primeiro eu vou falar do João Costa Ribeiro, que ele é de Lisboa. Ô, louco, sério? E ele descobriu o nosso podcast lá pelo podcast da Biblioteca de Seattle e ele foi estagiário do OMA. Não! Aham. Peraí, sério? Isso, olha só. E ele trabalhou na fase de design esquemático do projeto em 2000. Mas lê o e-mail dele, então. Vou ler, só tava fazendo dando um preview. Um preview da primeira parte. Tá, vai ser só resumo de e-mails hoje. Então, o que ele falou lá? Mas o que ele falou lá? Mesmo num registro informal e descontraído, o podcast foi muito objetivo e factual em relação ao programa como um elemento determinante para a forma da biblioteca. Por outro lado, também foi importante a referência dos arquitetos que colaboraram com o projeto, como o Joshua Ramos e o Bjarke Ingels, que hoje tem seus próprios escritórios, né? Então, o que ele falou que o OMA, ele também foi um fator determinante para formar outros arquitetos. Ele citou aqui o Dan Wood, o Amalie Andrews, Hilary Sample, Jockey, desculpa. Fernando Romero, Oli Shearing, entre outros, que hoje são igualmente relevantes na definição de um panorama global da arquitetura. E daí ele termina o e-mail dele falando lá, quando que vão ter um episódio sobre arquitetura portuguesa? Ixi, puxa, olha aí, ó. Um abraço e bom trabalho. Tem muita coisa legal pra falar lá da arquitetura de Portugal, hein? Com certeza, tá na lista aqui. Obrigada pelo contato, João, e é muito legal receber esse feedback de Portugal também. Porra, a gente fica muito feliz, né? Imagine. Overseas. Overseas. Nós recebemos também o e-mail do João Gabriel,
que ele mora no Rio de Janeiro e ele tá nas últimas semanas do curso de arquitetura. Últimas semanas? Últimas semanas, Vai, atrás garoto! ter acabado agora. E ele, É. ele colocou lá, adoro ouvir as conversas de vocês desde que descobri o podcast há mais ou menos 3 meses. Desde então venho sempre escutando os novos episódios e alguns antigos. Ele falou que já tá acabando. E ele queria fazer alguns comentários. Sobre o episódio de vocabulário de arquiteto, o Gabriel comentou sobre o Chapim aqui do Rio. Sim. Não Porém, existe. Ele falou que também chamamos de chapim a pedra de granito ou mármore que fica embaixo do guarda-corpo. Sei. Ou, então, a mesma pedra presente no topo de muros e platibandas. entendi. Da pingadeira. Sim. Ah, legal. Também é Então não é chapim. só Chapim a chapa dobrada, é o Pode granito ser- dobrado. O chapim pode ser de pedra. Pode ser de pedra. Entendi. Ele falou que adorou o episódio da Biblioteca de Seattle, onde o Kazu explicou muito didaticamente a impressão de estar nos ambientes. Olha aí. Eu me senti lá. É? Nunca fui, mas depois desse episódio deu vontade de ir. Eu também nunca fui, nem preciso mais ir. Tão bem que você explicou, Caso. Exatamente. Não há necessidade de visitar. Se me permitem, gostaria de propor um tema para o próximo podcast. Opa, Pera aí, vamos lá. papel e caneta? É uma questão polêmica aqui que ele vai colocar. Ah, Sério? não. Polêmica não é legal. O aeroporto no México, projetado por Norman Foster, Uhum. que custaria 15 bilhões, foi cancelado depois de um plebiscito proposto pelo presidente eleito. Uhum. A obra estava em andamento e já haviam sido gastos 5 bilhões. Porra. Caralho. Então o tema é: quais os benefícios e os riscos de se tentar incluir a população nas grandes obras públicas através das consultas populares? Tem isso? Tem isso. Olha, eu acho que depois que você decidiu e já tá construindo, você vai fazer um plebiscito pra ver. Um Porra, abraço, né? Mas, População engole isso aqui agora. Fazer antes, né, galera? E vamos lá. Será que tratar esse tema tão complexo de maneira rasa e sem discussão aprofundada não pode ser prejudicial à arquitetura? E mais, o que se fazer com a estrutura remanescente? Elefante branco. Então, muito importante. Caraca, Importante a olha, questão que pô. ele colocou. Puta Ele questão. colocou detalhe, não estou defendendo a obra, porque esse valor, pelo amor de Deus, Pois é. realmente... 15 bilhões é muito dinheiro, hein? No mais... E o preço de trazer um Star Architect também, né? Qual é a glamorização da arquitetura? Que preço? Pois é. Não tinha arquiteto bom no Chile pra fazer? No México? Tá prestando atenção. No mais, queria deixar um grande abraço a todos vocês. Obrigado por me divertirem meus momentos solitários no trânsito. Grande abraço, João. Então, depois. Fica na lista. Mas Mas é muito uma interessante porra, o assunto, super né? interessante. Vamos atrás dessa parada, hein? Vamos discutir em off. Vamos! A gente recebeu aqui um e-mail também do Evandro Teixeira. E colocou lá. E aí, pessoas, tudo bem? Beleza. Quero parabenizar novamente pelo projeto de vocês, a dedicação, o empenho, a rodada de cerveja por minha conta. Olha que a promessa. Aonde? Não sei. Tamo indo. Curti muito o episódio 65 sobre inovações tecnológicas. Me sinto meio alienígena quando me perguntam por que estou fazendo arquitetura. Fiz sistemas de informação antes da arquitetura e esse episódio resumiu bem. Porra. Olha só que olha só. legal. Se puder sugerir algo, gostaria de escutar vocês falando sobre a arquitetura como espetáculo. Arquitetura de show, cenografia, luminotécnico e por aí vai. A exemplo do trabalho da S. Devlin. Este período na faculdade, fomos incentivados a fazer projeto luminotécnico de restaurante. E é algo que tem me chamado muita atenção. Olha, isso que a gente tava conversando agora no carro, hein? Inclusive, a gente não teve aula de iluminação, né? Eu não Na faculdade lembro. a gente não Ou teve, faltei acho. todas as aulas. Né? Aproveitando a deixa, dá uma ajudinha aí, galera, e pede pra Ticiane. Tice? A Aham. professora Tice? Isso. Ser boazinha na correção dos projetos. O aluno aqui precisa de uma notinha. E voltem na Sesumar, a palestra foi ótima. Um grande abraço, Evandro Teixeira. Tice, fortalece o lado aí. Vamos fazer. Quem ouve o podcast aqui tem 0,5 a mais na média. sei lá. Boa, Gabriel. Vamos prometer pelos outros. E pode pedir nós, né? Fica à vontade. Não, que não tem aquele lance de atividade complementar? Tem. Nota de atividade complementar? verdade. Podcast vale. Vale. Vamos espalhar esse boato. Fale pro seu professor, estou escutando o podcast. No Instagram, um abraço pra Cíntia Cassaro. Ela escreveu assim, ó. Gente, vocês são foda. Conheci vocês sem querer. Fui pesquisar playlist de rock pra fazer meu projeto. Tô no segundo período de arquitetura urbanismo. E não achando nada, comecei a ouvir o Braincasts. Bom Olha podcast só, ela também. escreveu o seguinte: sou publicitária, mas larguei pra ir atrás do meu sonho, que é a arquitetura. No meio do podcast, resolvi pesquisar podcast de arquitetura e achei vocês. Despretensiosamente, o último lançamento, que foi a Biblioteca de Seattle, eu ouvi e me apaixonei. Ouvi outros mais recentes. Daí não teve jeito, comecei desde os primórdios ouvindo em ordem todos. Hoje terminei a primeira temporada. Já indiquei pra
toda a minha sala. Muito bem. Olha, excelente. E Mais todo- um ponto na média aí. E todo mundo que eu indico fica apaixonado. A dinâmica do programa é muito legal, vocês são muito dinâmicos e têm uma voz gostosa de ouvir, apesar do sotaque. Que sotaque? Que sotaque! Mas ela disse que já se acostumou. A gente tem Olha. sotaque, é? Olha, o sotaque de vocês tá foda aí. Bom, e é um aprendizado super leve. Definitivamente já amo vocês e considero demais da conta. Se por um acaso vierem pro Espírito Santo, vamos nos encontrar e tomar aquele café de arquiteto. Estaremos indo. E por favor, não parem nunca com o Arquipapo. Jamais. Ele salva minhas noites de projeto e minhas manhãs de serviço doméstico. É ótima companhia. Entre um aspirador e o rodo, assim. Pô, valeu, obrigado. Obrigada, abraço. Tem aqui o Lucas Carvalho, que escreveu o seguinte: vocês são muito bons. O fato de ir para o Spotify facilitou muito para eu ouvir vocês. Ah. Olha Ai, que só. bom. É verdade. Bem que a gente fez, então. Sugestão, façam um podcast especial de Paulo Mendes da Rocha. Essa é uma boa Putz, pedida boa, mesmo. Tá, deixa eu anotar aqui, Uma realmente. responsa. Paulão. Inclusive, nós vamos chamar ele. Se ele vem, é outra história, né? Mas chamar, a gente pode chamar Ah, é quem verdade. quiser, né? Manda um e-mail lá pro Paulo Mendes. Se alguém tiver o e-mail do Paulo Mendes da Rocha, por favor. Rafaela Sander. Olá, pessoal do Arquipapo. Meu nome é Rafaela Sander e eu conheci o podcast de vocês durante um período extremamente problemático do curso. Eita. Estava pensando até em desistir da arquitetura, pois não sabia mais se era o que eu queria. Contudo, a maneira divertida e interessante de vocês transmitirem os diversos temas me fizeram mudar de ideia e voltar para a ter amor pelo curso. Gostaria de agradecer a vocês e elogiar o excelente trabalho. Não percam o programa. Abraços. Ô, louco, Que Rafael. lance. Rafaela, mas sabe que eu acho que a arquitetura tem uma grande evasão escolar, assim, sabe? O pessoal desiste bastante mesmo, porque É chato, né? é chato. Não, é porque é puxado, né? É bem... Mas eu acho Trabalhoso. que assim, acho que a dinâmica da disciplina de projeto às vezes é muito estressante, né? Muitas vezes a gente tem mais de um professor e a gente como aluno às vezes não consegue entender que cada um tem cada professor tem uma vontade própria ali, né? Você tenta, de repente tenta agradar um, acaba tirando nota baixa ali, pô, sacanagem. E que né? não existe a verdade, né? Assim, é como, existe só um caminho, né? Quer dizer, A verdade está lá subjetivo, né? fora. Nossa, Já pode ser diria também. Mulder e Scully. né? Arquivo X. Todos nós acho que passamos também por um período na faculdade de nos questionar, né? Se a gente ia ficar, se era Sim. aquilo mesmo que a gente queria. Enfim, que bom que a gente te ajudou nessa a ficar, né? Super O legal. meu período foi no primeiro ano. Primeiro ano eu falei, puta, será? O meu foi no mesmo? terceiro. É? Terceiro, né? O meu foi no segundo, acho, também. assim. Será que é isso mesmo? É. Tal. Mas acho que uma coisa que pra mim funcionou muito é fazer estágio, né? Você vê como é que é a atuação profissional mesmo, né? Porque no fim das contas a escola vai passar, a faculdade vai acabar, um dia você vai se formar e daí o que vai ficar é realmente Trabalho, o dia a né? dia de trabalho. né? Exatamente. E aí te ajuda a definir se você quer ou não, né? Também ficar ou não. Enfim, às vezes as mudanças são necessárias também. Quanta filosofia? Olá, me chamo Ney Araújo. Comecei a ouvir o podcast de vocês recentemente no Google Podcast e estou gostando muito. Você vê que a gente tá em todas as plataformas, hein? Estamos mesmo. Sou formado em geografia e me interesso por arquitetura e urbanismo. Vocês acham o curso de arquitetura viável para uma segunda graduação? Para quem já é formado e já trabalha? No mais, parabéns pelo trabalho. Pergunta difícil, hein? A gente até recentemente foi dar uma palestra na Unicesumar, aqui de Curitiba, que tem o curso noturno lá. E muita gente que faz o curso de graduação lá trabalha durante o dia. Já tem uma outra atividade profissional, né? Já tem uma outra atividade profissional. É lógico que é um sacrifício maior você fazer a faculdade quando você já está trabalhando, né? Mas possível eu acho que é sim. Eu acho que a geografia tem muito a ver com Urbanismo, com a né? parte de urbanismo da Muito, mas faculdade. muito bastante. mesmo. Muito mesmo. Tanto que grande parte dos mestrados até fazem, né? Nessa parte de geografia, pra falar sobre questões urbanas e tal. Pois é, então, de repente, até vale a pena, se o cara quer seguir uma vida acadêmica, de repente fazer um mestrado aí na parte mais de urbanismo, de repente já supra essa necessidade dele de trabalhar com essa área, né? Se for essa área, né? Se for arquitetura, daí tem que fazer essa faculdade. E mesmo. até teve uma vez que acho que você contou um relato de um amigo teu, que, por exemplo, o cara terminou a faculdade com 40 anos, digamos. E só que assim, uma vez que você se formou, você tem 40 anos, você é arquiteto, né? Ninguém você se formou um ano atrás, sabe? Verdade. Essa informação não vai aparecer. Então, assim, aí, na verdade, você pode começar uma vida profissional também, né? Uma nova carreira. Acho que se de repente você não tá tão feliz com a geografia, enfim. Eu acho que a coragem de começar uma nova profissão é pra qualquer área, né? Sim. Independente se é arquitetura ou qualquer coisa, acho que é realmente começar de novo e exige uma coragem. E não é fácil, né? Não é fácil, é puxado. Acabamos de falar da Rafaela que estava querendo desistir, o outro que está querendo começar, então vai de cada um, né?
A gente até hoje fica se questionando se tá certo, no caminho certo ou não, né? Ou não também. Bom, aproveitar também e mandar só um abraço aqui pra quem comentou também, que era pra Larissa Ladeira, pra Ana Luca Dori, pra Natália Minkov, pra Polaca Rulevics. É polaca mesmo, hein? Pois é. A Débora Praz. Pro Paulo Rodrigues, que ele comentou. No episódio sobre trabalhos em grupo, que foi o último, né, inclusive. Foi ótimo cast. Sou gaúcho e moro em Alagoas há 3 anos. Estou no primeiro semestre de arquitetura, tô ouvindo episódios anteriores. Misto com os que vão saindo e são muito bons. E olha, trabalho em grupo é o caos. O último até me fez duvidar permanecer na arquitetura. Mas Meu siga em Deus. frente, valeu e boa sorte. Não desista pelos amiguinhos. Pois é. Inclusive, a gente fez uma enquete daí no Stories do Instagram. E aí, Instagram. E daí era assim, se a galera gostava, né? Se amava trabalho em grupo ou se tinha pavor. Como é que foi, Cazu? Trago os resultados dessa pesquisa. Olha só. Então é o seguinte, 23% das pessoas falaram que amam fazer trabalho em grupo e 77% falaram que tem pavor de fazer trabalho em grupo. Não, e qual que é a margem de erro? Bom, importa a margem de erro, né, Cazu? Não importa. E daí, inclusive, a gente tinha falado pro pessoal mandar a lista, da lista dos vagabundos, caso quisesse fazer a denúncia E aqui. aí? Eu não sei se seria ético da nossa parte revelar essa lista. Talvez não. Acho que deixa quieto, né? É. Então, enfim, pessoal. né, Você sabe. Você Sabe sabe. teu nome tá aqui. Lá no blog a gente também recebeu o comentário do Elias Celestino, que também é de Portugal. Ah, você tá brincando. Cara, a gente tá bombando em Portugal. Vamos dar E- palestra em Portugal. Vamos, olha só. E ele acabou comentando. Aceitamos convites aí, por favor. Ele acabou mandando 2 comentários. Ele mandou um que ele amou o podcast, isso foi no episódio de TFG. E na sequência ele mandou no trabalho em grupo, que ele colocou: não me canso de ouvir, vocês são demais. Já se tornaram a minha mais fiel companhia nas madrugadas e projetos. Que legal, cara. Então, um abraço, Elias. E eu esqueci de falar que o Evandro, que nos mandou um e-mail, também deixou um comentário lá no iTunes e ele colocou lá: Renata, Cazu e Gabriel, parabéns pelo projeto. E deixou as 5 estrelas, que é a resposta certa. Muito bem. Merece 2 pontos na média. Então, já vou aproveitar esse gancho. Quem puder avaliar a gente, muito ajuda, né? 5 estrelas. A resposta é 5 estrelas. Sempre. Vamos repetir A não nosso ser que tenha 6 estrelas possível. Bom, E eu só tenho que mandar o último abraço, pode ser? manda, Pode. claro. Que eu tenho que mandar um abraço especial aí pro Brandon Almeida. Breno, né, tá sempre com a gente. E na semana passada, teve um evento do Green Building Council, que rolou um evento aqui em Curitiba, um evento animal sobre Smart Energy, né? Falando sobre energias e palestras, foram 3 dias de palestras sobre sustentabilidade. E o Brandon Almeida veio de Campo Grande pra ser voluntário aqui nesse evento. Puta, deve ter passado um frio, hein? Cara, passou um frio do caralho e, coitado, ele não tinha blusa. Pois é, o cara nem deve ter blusa mesmo, né? Em Campo Grande, meu. Cara, ele falou que sofreu aqui, daí a gente acabou se encontrando lá no evento, trocamos uma ideia, ficamos conversando. Cara, muito legal, um Breno, cara, gente finíssima, fanzaço do Arquipapo. Foi muito legal. E um grande abraço, então, pra ele. Então, vou reforçar que hoje você pode escutar o Arquipapo direto lá no site, pra quem quiser. Você pode Que é qual? arquipapo.com.br. Você pode também escutar a gente no iTunes, você pode escutar a gente no Google Podcast Meu Deus. e você pode escutar a gente no Spotify, além de todos os outros aplicativos agregadores de podcast que você pode baixar também. Então, estamos nos disseminando em todos os meios. Para quem quiser entrar em contato conosco, Como é que faz? não fique tímido. Existem várias formas de você conversar com o Arquipapo. Primeiro, pelo Instagram, né? Pode mandar um direct pra gente, comentar nos nossos posts ou stories, nos marcar nos stories, divulgar pros amiguinhos, toda a festa. Faça isso. Estamos também no Facebook, no @arquipapo, no Instagram também @arquipapo, que eu não falei. E você pode também nos mandar um e-mail, Para. contato@arquipapo.com.br e deixar comentários no blog, nos episódios também. Excelente. Essas são as formas de interagir conosco. É isso, galera. Por hoje é só. Um beijo. Valeu! Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo Oi, bem? tudo bom. A gente tava aqui numa conversa leve antes de começar essa gravação. Leve pra quem? Descontraído. Mas enfim. E hoje a gente vai falar de uma dupla de sucesso. Quem? Zezé de Camargo e Luciano. Não sei que você lembra que eu Nossa pensar numa Senhora. dupla de sucesso. Não, mas é o... Ilumina essa estrada escura, carona. Eles Tá, tiveram. vamos começar pelo começo. O Charles e a Ray Imes. Nossa, que corte. O que é isso, Gabriel? Não, é que eu Tava tinha uma linha de fluindo tão bem. raciocínio. Não, foi mal. Tá, vamos lá, vamos lá. Gabriel, vou te censurar um pouco. Pode abaixar meu volume. Beleza. Meu Deus.
Opa, não, vamos lá, desculpa. Voltando. Finjam que eu não tô aqui. Quando estou pra chegar. Original. Quem disse que a minha não é original? É o que eu tô licenciada? falando. Ah, tá. Você acha que a Mas- Tokstok não tem licença pra fazer? É um questionamento. Vamos... Tá indignado, o cidadão. Mas... Encontra-se